pessoal, tô meio com a minha garganta um pouco ruim aqui e eu não quero tá falando muito alto. Eu tenho muita coisa pra falar aqui, que eu tô sentindo que eu preciso me falar, mas o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo é que eu quero estar agradecendo imensamente a vocês que estão assistindo os meus vídeos, por cada curtida e pelos comentários. E eu tô muito feliz porque eu ganhei um microfone e tipo assim, eu ter ganhado esse microfone me ai, eu tô tentando não chorar, gente. Mas eu ter ganhado esse microfone, tipo assim, Deus anda se fazendo muito presente na minha vida, sabe? E esse canal aqui pra eu tá vindo aqui gravar os vídeos tudo é uma batalha, tipo assim, uma batalha espiritual pra mim gravar os vídeos e pra mim continuar mantendo, sabe? E todas as vezes que eu penso em desistir, eu tô tentando não chorar. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo chorando, mas enfim. Deixa eu pegar aqui que vai ficar melhor, porque a voz já tá indo com Deus. Mas enfim, todas as vezes que eu penso em desistir, que tipo assim, eu falo, nossa, não tem porque eu igual esses tempos eu tava querendo desistir e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra agradecer a vocês, pra quem comentou, porque eu tava me sentindo fazendo isso aqui assim, tipo assim, no escuro. Eu não tava sabendo se tava fazendo algum sentido, se tava, e o fator principal, se realmente as coisas que eu trago aqui, que eu tô trazendo aqui, se elas estão realmente ajudando alguém, tipo, se tá fazendo algum sentido pras pessoas, porque às vezes pode fazer, tipo assim, muito sentido pra mim, mas aí você pega e assiste, tipo assim, não faz nenhum sentido pra você. E aí eu tava me sentindo assim, no escuro. E eu tava pensando em desistir, porque eu tava tipo assim, mano, ninguém comenta, as pessoas não curtem. E eu não quero isso pela questão da visibilidade. Isso eu peço pra mim tá sabendo que de alguma forma o que eu tô trazendo, o que eu tô falando, tá, tipo assim, tá lhe ajudando, tá contribuindo, tá agregando em algo na sua vida. E, enfim, eu tava muito mal aí, né? E aí eu tava querendo desistir. E os anjos falando pra mim não desistir, que era pra mim manter firme. E aí, enfim, postei uns vídeos aí foi quando a primeira pessoa apareceu e comentou. E eu chorei horrores. Porque, tipo, nossa,
alguém comentou, alguém, tipo assim, eu tô realmente ajudando alguém, o que eu tô fazendo, tipo, tá edificando. E aí, esses tempos que eu falo, mas tipo assim, é pouco tempo. E aí eu tava na questão de que, tipo assim, nossa, as pessoas não estão se inscrevendo, que não sei o que. E aí foram lá, apareceu mais pessoas se inscrevendo, por mais que não seja, tipo, ah, meu Deus, aquelas coisas. Só que, pra mim, pra eu, Letícia, sem usar o nome que me pedem aqui espiritualmente, mas enfim. Mas eu, Letícia, pra mim faz toda a diferença. Eu sou alguém detalhista. Eu reparo nos detalhes e essas coisas me pegam, sabe? E me tocam. Mas enfim, eu tava mal e aí me aparecem essas coisas. Eu fiquei mal também porque parece que quase não tinha ninguém vendo. E aí uns últimos vídeos aí teve até que uma boa visualização. E aí, enfim, o Arcanjo Miguel veio conversar comigo, né? E ele falou que não era pra mim. Ele falou: Letícia, minha querida, você está se comparando. Não se compare, porque se você for se comparar, você vai se sentir muito pequena e você não vai ver as coisas como são. E aí ele me trouxe a percepção de que, tipo assim, você olhando na comparação com os outros canais, enfim, você pegando pra se comparar, você olha e você vê como se não fosse nada. Mas vamos lá que você teve 20 pessoas viram o que você postou, o vídeo que você fez. Se você pega essas 20 pessoas e colocar numa sala, isso já dá uma palestra. 30 pessoas viu o seu vídeo, isso já é uma sala de aula. Tipo, a quantidade de pessoas que estão assistindo você já é uma sala de aula. Então, aprecie o seu trabalho, aprecie esse seu desenvolvimento e as pequenas vitórias. E aí é um dos motivos também que eu quis trazer esse vídeo e de compartilhar isso daí com vocês, que eu sei que vai acabar isso ajudando alguém. Essa coisa de comparação, tipo assim, pega muito, sabe? A gente deixa de fazer muitas coisas por conta que, tipo assim, porque tem tanta gente já fazendo isso e eu vou fazer. E aí, tipo assim, a gente tá fazendo os questionamentos e as perguntas erradas. Tem que ser ao invés de, tipo assim, desculpa. E ao invés da gente ficar se fazendo essas perguntas de tipo assim, falando, pra que eu vou fazer se já tem tanta pessoa que faz assim? A pergunta é, por que não fazer? E é onde entra aquele negócio, nós não é todo mundo, nós não é igual ao outro. Por mais que façam a mesma coisa, tem o seu diferencial ali. E era um dos motivos que eu não queria. Tipo assim, eu já cansei de falar aí nos vídeos. Agora eu não falo tanto, mas tipo assim, eu tenho uma lista de motivos para eu não estar montando um canal. E eu conversando com o Arcanjo Miguel, sabe? Eu tava vendo, tipo assim, mano, eu só peguei e fiz, sabe? Eu fiz
Isso aqui foi, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, se as pessoas não tivessem querendo me, eu não teria pegado e montado esse canal, esses canais, né? Mas se as pessoas não tivessem me perseguindo e fazendo essas coisas, sabe? Porque. E eu tava tipo assim, mano, eu passei por tanta coisa. E eu olhando por essa perspectiva que o Arcanjo Miguel trouxe sobre a quantidade de pessoas já se uma sala de aula. E tipo assim, eu sou muito grata a vocês por que comentaram e que estão se inscrevendo no canal, que é um dos motivos de porque isso aqui, esse trabalho que eu tô fazendo aqui, isso aqui era pra mim estar fazendo lá em 2019, 2018 e eu não quis por N coisas que eu me achava feia, eu não achava, eu me achava burra, eu não me achava que eu tinha espiritualidade, eu, tipo assim, tudo de ruim eu tava achando que eu era. E aí, tipo assim, pegando isso daí é um dos motivos por eu ter conversado com vários espíritos dessas coisas, principalmente os das sombras, vamos dizer assim. Porque eu me achava alguém ruim. Eu me achava alguém suja por causa dos tipos de pessoa que estavam à minha volta. Eu me achava assim. Eu me achava incapaz. Eu me achava tanta coisa e aí eu fui parar pra me ver que, tipo assim, mano, nem se você quem me conheceu lá nos meus 20 anos, 2019, 18, até mesmo, acho que até mesmo ano passado, mas quem conversava comigo, quem me via antes, eu acho que vê agora, tipo assim, eu tô me achando irreconhecível, sabe? Porque é nitidamente que aquela Letícia não existe mais e acho que é por isso até que pediram pra mim tá colocando, mudando o nome e eu tá me chamando Lita, porque, tipo assim, a Letícia de antes não existe mais. A Letícia de antes se sentia nunca que eu imaginei que eu ia estar, que eu ia ter coragem. Eu morria de vergonha, eu não gostava muito de tirar foto. Até hoje eu ainda sou meio assim, mas hoje em dia eu tô começando a melhorar isso daí. Nunca gostei muito de tirar foto. Eu postava foto, tipo assim, uma vez no mês e olha lá, nos dias que eu tava me sentindo bem. Eu lembro de que, tipo assim, eu fiquei anos, sempre fui meio depressiva pelas coisas que eu já passei na minha vida, mas eu fiquei desse ano aí, de 2018 pra cá, 2019, nossa, eu entrei numa depressão porque eu comecei a enxergar tudo com muita clareza e eu não ficava querendo não aceitar as coisas, sabe? E eu olho hoje em dia, por mais que podem olhar e falar que você não tem muita visualização, que você não tem muitos inscritos. Só que, mano, é igual o Arcanjo Miguel falou, é uma sala de aula já. E eu não me importo se eu vou de eu estar lá no Zona Forte. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se o que eu tô fazendo tá edificando vidas, tá realmente ajudando. Nossa, eu ver o vídeo que eu postei, que eu tô toda caracterizada, não é caracterizada, né? Mas enfim, não encontro a palavra melhor pra dizer. Mas que eu tô toda ali indígena e eu segui
o que me falaram. E alguém comentou, por mais que não foi nada, então, sabe? Eu senti que aquilo ali serviu e que aquilo ali ajudou. E a gratidão e o contentamento, eu sinto que, tipo assim, que o trabalho foi feito, sabe? E pensar que, tipo assim, há uns anos atrás eu nem imaginava isso. Até ano passado mesmo, pra ser bem da honesta, tipo assim, eu fiz isso aqui pensando que eu saí falando não tão claramente, mas nos vídeos, se vocês forem entrar no Alquimia das Almas e, e pegar ele, um dos vídeos antigos, ele veio, foi e tem vídeo lá que eu saí falando altas coisas. Eu quis sair passando todo o meu conhecimento, porque estavam fazendo coisa, né? Estavam fazendo coisa pra mim me ir. E eu tava muito cansada já, eu tava passando por muita coisa e juntou isso daí, enfim, várias coisas. E eu pensei que eu ia realmente, então eu falei, eu não tô conseguindo fazer nada por mim. Eu tenho esses conhecimentos que, tipo assim, o que eu vou estar fazendo com tudo isso? Então eu vou dividir. E o povo quer me calar também, quer me silenciar, quer várias coisas. Então eu vou passar o que eu sei, e é isso. Quem for ver vai servir para alguma coisa, vai ajudar alguma coisa, ou então vai pelo menos, se não for agregar em alguma coisa, vai ser uma confirmação, porque se eu existo e eu tenho esses acessos e eu contenho esses conhecimentos e essas coisas, existe mais gente, e se eu me encontro nesse ponto meio que perdida, essas pessoas, vai ter mais gente nesse ponto também, e que esses meus vídeos sejam de, pelo menos de confirmação, sabe? E aí eu peguei e fiz, tipo assim, morrendo de medo de levar hater, e eu sou muito grata por não receber hater, porque dependendo de como eu estiver no dia e eu ler a mensagem, sei lá, eu vou ficar muito mal. Mas Deus está se fazendo, sempre foi muito presente na minha vida, porque se ele não fosse eu não estaria aqui, nem conversando agora com vocês. Mas eu tô conseguindo ver todos os dias Deus na minha vida, sabe? Que realmente Deus gosta de mim, realmente, sabe? Porque eu pensava que pelas coisas que eu passava, por mais que eu via os anjos e falava as coisas, tipo assim, pra mim, eu não tava conseguindo receber, eu tava sentindo esse afeto no espiritualmente, ali, energeticamente e nessa parte de livramento. Mas nessas coisas de as pessoas nunca foram muito gentis, honesta, transparente comigo. Então, continuando que o vídeo, o celular deu uma descarregada, mas enfim, eu não conseguia ver pelas coisas que eu passei na minha vida, eu não conseguia ver Deus e sentir esse amor de Deus por mim na matéria. Para mim, os livramentos que eu recebia, que eu recebo até hoje, né? Na minha visão, era de que eu estava sendo. Isso é o básico que Deus faz, entendeu? Então, Deus estava só sendo misericordioso como Ele é com todo mundo, na minha visão. Pelas coisas que eu passei e tudo tal, e pelos tipos de pessoas que estavam na minha volta, eu não conseguia enxergar o amor e o carinho de Deus por mim.
e eu não conseguia receber esse amor. E não por eu ser alguém ruim como eu pensava. O problema não era em mim, era o que estava me cercando. E o que estava me cercando impedia de eu ver a espiritualidade, vamos dizer, que se materializar, sabe, de Deus se fazer presente na minha vida. E depois que eu passei por várias coisas e eu pedi pra Deus, pra Ele entrar na minha vida, e que eu me ajoelhei e eu pedi pra Deus entrar na minha vida, que Ele mudasse a minha vida, que Ele fosse presente na minha vida, que se fosse pra mim continuar vivendo daquele jeito, era melhor Ele me levar. Pensa numa pessoa que já pediu, foi eu. Mas enfim, depois dessa oração que eu fiz chorando, tudo aconteceu e foi onde que eu passei por muita dor, por conta que a verdade dói, né? A revelação é doída. E o que naquele tempo eu entendia como acontecimentos ruins não foi acontecimento ruim, foi Deus tirando a venda dos meus olhos e Ele se mostrando presente na minha vida. Porque agora que eu me encontro sozinha, materialmente, porque eu não tô sozinha, Deus está comigo e graças a Deus eu tenho a minha filha. Mas vocês estão entendendo? Eu não conseguia ver, e agora que eu, tipo assim, que saiu, que Deus retirou tudo isso, eu tô conseguindo ver Deus na minha vida, porque tirou tudo, tipo assim, Ele fez uma limpa. Eu fiquei sem trabalho, eu tô até, tipo assim, eu tava esses dias, meu rosto tá todo coisado, todo inchado, todo coisado, de tanto que eu tava chorando esses tempos, eu tava me sentindo uma, tipo assim, a bosta de um cavalo. Por conta que eu tava tentando arrumar emprego e eu não tava conseguindo. E ano passado eu escutei Deus falando, tipo, eu vi uma luz em cima de mim, eu escutei uma voz, Deus falando comigo, de que daquele momento em diante Ele ia estar me sustentando, que Ele ia me sustentar, que não era pra mim me preocupar com a matéria, que eu nunca consegui me aprofundar e me dedicar realmente para minha espiritualidade. Então é por isso que, por mais que eu fiquei um bom tempo ali, o máximo que eu fiz foi preceito, tipo assim, os conhecimentos que eu tive, porque eu não tinha tempo. Tudo com quem eu morava era implicando, familiares, sabe? Implicando, julgando, e tipo assim, eu precisava de tempo e não conseguia. E enfim, e o Senhor me pediu pra mim que eu precisava retirar um momento para mim me conhecer, para mim saber lidar comigo, e um momento eu precisava retirar, eu ter tempo disponível para a espiritualidade, que é coisa que eu não estava tendo tempo para mim, não estava tendo tempo para minha espiritualidade. E tipo assim, eu sei como que eu conseguia, tipo, olhando de agora, como que eu conseguia estudar ainda, sabe? Porque eu nunca, quando eu vim tentar me aprofundar um pouco assim mais em estudo foi quando eu entrei em religiões afro. Mas de resto era sempre um negócio ali bem por cima, sabe?
mas graças a Deus os espíritos me ensinavam muito. E nossa, meu Deus. Enfim, deu uma fugida aqui, mas voltando. E o Senhor me disse, Deus me disse que Ele ia estar me sustentando e eu tô conseguindo viver. Porque vai chegar um momento que eu vou gravar um vídeo e eu vou estar falando pra vocês tudo as coisas que me aconteceu esse ano, como é que tá, mas que as pessoas ficam querendo saber como que eu me sustento, como que eu me mantenho se eu não tô trabalhando. Deus, não tem outra palavra, é Deus. Eu converso com Deus e dá uns dias Ele me manda a resposta e as coisas que Ele manda pra mim dá e de sobra e é bem a mais do que eu pedi. Nossa, e calma aí que me deu um delay aqui, eu me veio aqui agora que eu tenho que gravar um vídeo sobre uma coisa que se encaixa nisso daqui. Mas eu tô conseguindo ver o amor de Deus por mim. E é muito louco, porque Deus se faz presente em detalhes. É no detalhe que Ele se faz presente, porque é esse detalhe, uma coisa que é pequenininha, que as pessoas não dão muito valor, que é essa coisa pequenininha que a gente não dá muito valor, que Ele transforma, edifica e faz o negócio tipo de um grão de areia, um negócio que é um grão de areia, que tipo assim, um grão de areia não é nem perceptível muito aos olhos, sabe? Mas que desse grão de areia ele consegue uma coisa que não tá me vendo, uma coisa que não é visível aos olhos, ele faz algo gritante aos olhos, para os olhos, sabe? Então, sei lá, só senti de estar falando essas coisas e de estar principalmente agradecendo a vocês. E esse vídeo é de agradecimento a vocês e principalmente de agradecimento a Deus por tudo que Deus anda fazendo na minha vida e faz e fez, sabe? E a gente não pode, uma coisa que eu tô sentindo de falar, a gente não pode se desesperar em meio ao caos, em meio à tempestade. Eu vou fazer um vídeo pra mim eu tá falando sobre as coisas que eu passei, porque eu passei por coisas tipo assim, muito pesadas, sabe? Nesses últimos 3 anos, 2 anos, sabe? Muito pesado. Que não é qualquer pessoa que consegue se sair dessa vivo. E se caso conseguir sair vivo, a pessoa, não é todo mundo que consegue, não é qualquer um que consegue sair ainda tendo a sua sanidade, a sua essência, a sua consciência, sabe? Desculpa. E que, tipo assim, coisa que eu pensei que se eu fosse passar, que coisas que eu pensei que eu nunca mais iria passar,
coisas que eu pensei que eu iria passar, se algum dia eu fosse passar, seria se eu tivesse mais velha, sabe? Nossa, eu passei por coisas na minha vida que eu vou conversar assim. É gente bem mais velha que eu, que já passou por essas coisas, sabe? Aí o povo olha pra minha cara porque eu tenho aparência de ser nova e o povo quer me tirar de burra, de... sabe? Que eu não sei nada da vida, julgando pela aparência, sem nunca ter sentado e conversado comigo, ter buscado saber sobre mim, sobre a minha pessoa, sabe? Mas sejam atentos aos detalhes e sejam muito gratos a Deus e eu quero declarar nesse vídeo aqui, se caso você estiver assistindo até esse momento, que a partir desse momento, a partir desse vídeo, você vai ver que você vai conseguir ver os sinais de Deus na sua vida. Nitidamente, a espiritualidade vai se fazer presente. Se você que tá vendo esse vídeo agora, você é alguém que tá no momento igual eu estava, duvidando do amor de Deus por mim, você vai ver. Assim como eu estou recebendo, não é uma coisa que tá transbordando, mas é uma coisa que Deus vem me trazendo aos poucos. Porque às vezes a gente quer receber um negócio tudo assim de uma vez, sabe? E tá me vindo aqui a imagem de um cálice, gotas de água pingando, e assim esse cálice vai se enchendo para depois esse cálice transbordar. Porque às vezes a gente pode não conseguir, a gente pensa que a gente consegue lidar com tudo de uma vez, assim, as bênçãos, o amor de Deus de uma vez, e tem que ser aos poucos, porque tô ouvindo, tudo é no tempo de Deus, tudo tem uma preparação, isso tudo é preparação para quando chegar a gente não se perder e a gente principalmente saber receber. E é isso. Que vocês sejam todos muito abençoados, que Deus, e nesse vai, minha mão já começou a esquentar, nesse momento, a partir desse vídeo, você vai ver Deus na sua vida, assim como eu estou sendo abençoada, estou sendo amparada diariamente. Você vai se sentir e vai ver isso na sua vida. Eu declaro isso, eu proclamo isso na sua vida. Que assim como Deus está me abençoando, que você também seja abençoado, e você é alguém abençoado, que só de você estar aqui, você estar assistindo até esse momento, isso só mostra que você é alguém abençoado. Eu tô ouvindo aqui, não tô conseguindo ver o que é, porque eu tô sentindo a energia do Miguel, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, que chuvas, ui, Gabriel tá falando, a revelação é que estamos recebendo chuvas de bênçãos. E não se esqueça que chuva é gotas. É de gota em gota que molha tudo. E você entendeu a metáfora. Estamos sendo abençoados, vistos, amparados e amados. Pois nós somos seres, o arcanjo Gabriel tá
que somos seres, você que está nesse vídeo, nós somos seres abençoados. E é isso. Gratidão a todos vocês por tudo, por toda a expansão de consciências que vocês estão me ajudando, por me ajudarem eu a não desistir, pela força espiritual que vocês dão pra mim, porque eu também ajudo a dar força espiritual pra vocês, por isso que eu fazer vídeos e eu tentar me manter é uma batalha. Por isso que eu tenho 2 canais, porque já tentaram fazer com que eu perdesse esse canal aqui. Por isso que eu tenho 2, e é isso. Eu amo vocês, obrigada por tudo que vocês estão proporcionando na minha vida. Gratidão por conhecer vocês, porque eu sei que vocês são seres conscientes, seres que têm consciência. Muito obrigada. Ai, eu tô tendo vontade já de chorar de novo. Mas muito obrigada. Não tenho palavras pra descrever sem ser gratidão. Eu tô imensamente grata. E é isso. Eu amo vocês de coração. De coração. Tipo, eu não tenho palavras pra agradecer. Que o amor de Deus, vocês estão conseguindo refletir o amor de Deus. E é por isso que vocês são abençoados e que vocês estão sendo mais ainda abençoados, porque vocês estão sendo usados por Deus, vocês estão se permitindo o Senhor habitar no seu corpo. Que se não fosse você que comentou, você que se inscreveu, você que assistiu o meu vídeo, se não fosse nada disso daí, eu teria desistido por besteira. E vocês estão me ajudando eu a não desistir e eu a continuar. E agora eu vou trazer uma coisa com mais qualidade pra vocês. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.